Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós vamos meditar no livro de Salmo, capítulo 91, que é o capítulo mais famoso do livro de Salmos. Se você tiver a tua Bíblia, abra aí no livro de Salmos, capítulo 91, para nós estarmos aqui acompanhando juntos. Olha o que diz aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O salmo começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde fica o esconderijo do Altíssimo? O nome diz esconderijo. É aquele lugar onde a gente esconde. Ou seja, é um lugar que só a gente sabe. Ninguém mais sabe além da gente. É um segredo nosso. É um esconderijo. É algo escondido. Mas como é que nós podemos ficar dentro do esconderijo do Altíssimo? Como isso é possível? Porque o salmista ele declara aquele, ou seja, tem pessoas que podem estar no abrigo do Altíssimo. Aquele que estiver, a sombra do Onipotente vai descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo é se habita embaixo das asas de Deus, do Todo-Poderoso. Como assim, Vinícius? Se esconder, habitar embaixo das asas do Todo-Poderoso. É habitar na proteção de Deus. Não há nada melhor nessa vida do que ser protegido e ter como aliado, como auxiliador, como um alicerce, o próprio Deus do teu lado, não é mesmo? É algo muito magnífico. Não há nenhuma palavra que resume isso. Nós estamos do lado do próprio Deus, que é o todo-criador, que é o todo-poderoso. Estar do lado de Deus é algo que é muito glorioso. É algo que honra, é uma honra inexplicável, não é mesmo? Então, mas como que a gente faz para estar debaixo das asas do Altíssimo? Para a gente estar debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo, nós precisamos ser com Ele. Deus ele quer estar no nosso lado, mas como é que Ele vai estar no nosso lado se a gente não quer que Ele fique no nosso lado? Talvez a gente até você queira, mas você não vê que Ele não está com você. Como? Primeiramente, Deus ele está com você sim. Deus ele está com todos nós. Não fala que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente? Como diz aqui, ó, a sombra do onipotente. Ou seja, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Ou seja, ele está com a gente. Em todos os lugares dessa terra, ele está. Então ele está assim com a gente. Mas como fazer para ele estar do nosso lado? Ser o nosso auxiliador, o nosso auxílio. O que nós devemos fazer? Para que isso aconteça, nós devemos entregar nossa vida nas mãos dele. Nós devemos ser dele, 100% dele. Nós não devemos deixar reservas para o mundo. Todo o nosso ser, todo o nosso 100% devemos entregar nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Todo 100% nas mãos dele. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter o que a gente quer. Que é o todo onipotente, o onisciente, o Todo-Poderoso do nosso lado. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer isso. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando a gente tem Deus do nosso lado, Deus ele é tudo isso, refúgio e fortaleza. Por que refúgio? Porque pode acontecer o problema que for. Que você vai se refugiar, você vai se abrigar em quem? Em Deus. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está sofrendo perigo, a gente vai correr embaixo das asas de Deus. A gente vai buscar ajuda em Deus. Porque quando a gente sabe que Deus pode nos ajudar, a gente não vai procurar coisas em outras coisas. O erro de muitos é procurar a resposta em outras coisas e não em Deus. Busque primeiro em Deus. Se caso não dê certo, busque outras coisas. Primeiramente é Deus. O Deus, ele é o primeiro na nossa vida. Então nós devemos buscar o auxílio, a nossa ajuda, primeiramente em Deus. Em mais nada a não ser em Deus. Primeiramente no Todo-Poderoso Deus. Para que Ele seja o nosso refúgio. A fortaleza, por quê? Você já viu aquelas... Se você colocar as imagens no Google, as imagens mais lindas do mundo, você vai ver um paraíso, um jardim, aquelas cachoeiras, aquelas águas, uns rios, os mares, muito bonito. Umas praias, não é mesmo? A fortaleza é isso. É a gente estar abrigado no reino dos céus. O reino dos céus é uma fortaleza, é algo belo, é um jardim. Um jardim que o ser humano ignora. Nós que temos Deus no nosso lado, nossa vida está nas mãos de Deus, a gente não vai ignorar o que Deus tem pra gente. Não é mesmo? Então, quando a gente
entregando nossa vida nas mãos de Deus, o nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Estando o nosso nome escrito no livro da vida, nós estamos salvos. A nossa salvação já está garantida. Basta a gente manter também essa salvação com a gente. Se a gente não manter essa salvação, a gente pode se perder e não encontrar a fortaleza que Deus tanto promete na palavra dele. Mas, quando a gente tem Deus, essa palavra está mantida com a gente. Ela está prometida. Continuando diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é aqueles que capturam pássaros. Eles fazem umas armadilhas assim para pegar pássaros. E quando ele captura, ele faz o que ele quiser com o pássaro. O diabo, ele é assim. Ele é astuto. Ele é como se fosse um passarinheiro e nós somos os pássaros. Ele tenta nos pegar e nos trazer para o mundo, nos trazer para o inferno. Mas se nós tivermos Deus do nosso lado, a gente não vai ser engolido por essas coisas que o diabo, pelas armadilhas que o diabo coloca. A peste perniciosa são o mal, é o próprio mal, é o próprio diabo. Então a gente vai estar protegido com Deus. Então nada disso nós devemos temer. Ele te cobrirá com suas penas, está referindo a Deus, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Ou seja, nós estaremos protegidos. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha só. Você já viu que... Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Responda sinceramente aí. Você tem medo de sair na rua de madrugada? Você não tem medo? Você pode ser adulto, o que for. Mas você não tem um pouco de medo de sair de madrugada? Então, esse medo, ele é comum porque nesse horário é que onde o mal fica sobre o mundo. O mal, o diabo, ele fica sobre a terra 24 horas por dia. Só que à noite é onde o diabo age também. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas sabe qual é o horário principal que o diabo age? Meio-dia e meia-noite. O diabo, ele age mais meio-dia e meia-noite do que outros horários. Do que outros fusos horários. É o horário mesmo, dependendo onde você tá. Tipo, por exemplo, se for meio-dia aqui, pode estar acontecendo uma catástrofe em algum lugar. Se for meia-noite, vai estar acontecendo outra catástrofe. Não sei se você já ouviu falar de uma teoria que fala que às 3 da manhã as portas do inferno se abrem, não é mesmo? Para os demônios saírem e fazer o que quiserem. Sendo que o diabo, ele já está no mundo. E as portas do inferno nunca estão trancadas, na verdade, né? Se elas fossem trancadas, as almas não estariam indo para lá. Então, assim, o diabo, ele está nessa terra. Nem o inferno é a casa do diabo. Nem é o inferno. Ele nem gosta de ficar... Sabe, nem o diabo ele gosta de ficar no inferno. Porque é um lugar de tormento. Ele fica na terra, querendo levar pessoas para lá, junto com ele. Então, pode ser o horário que for. Pode acontecer uma catástrofe. Mas se você tiver Deus, ele vai estar te guardando. Ele vai estar te protegendo. Amém? Ele vai estar te protegendo. Só que sua vida tem que estar nas mãos dele. A sua vida, todo o seu ser tem que estar nas mãos do Todo-Poderoso que pode te ajudar, que pode te guardar. Continuando, ele fala, ó, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tem um livro que se chama Salmo 91, que é um livro em si, não é o capítulo. Mas é o livro em si que se baseia no Salmo 91, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar em assuntos sobre o ocorrido, né? Porque a gente sabe que isso pode dar até um pouco de desmonetização por causa de algo que foi pesado que aconteceu na história. Mas enfim, a Segunda Guerra Mundial foi algo que você já deve saber, né? Se você quiser saber mais, você pode pesquisar no Google. Mas lá, quando estava acontecendo a guerra, as pessoas que criam em Deus, eles faziam a oração do Salmo 91. E o versículo 7 cumpria na vida deles. 1000 caíam na esquerda dele e 10.000 na direita deles, mas eles nunca eram atingidos. E eles ainda contemplavam isso aqui, ó. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Eles ainda viam a recompensa dos ímpios. Como assim? Eles viam a destruição do ímpio, eles viam a destruição do que estava ali, a catástrofe que estava ao redor deles, mas isso não acertava eles em si. Não acertavam eles. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda é o quê? A casa.
essa casa aqui que nós temos. A minha casa, a sua casa é a tenda. Nenhum mal se sucederia, né? Ou seja, nenhum mal chegaria. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Ou seja, os anjos de Deus ele guardam nossos caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ou seja, pode acontecer tudo que for, Deus vai estar nos guardando. Você vê que o salmista, ele coloca essa palavra destacada, que nenhum mal vai nos suceder na nossa vida, porque Deus vai estar nos guardando. Pode vir animal, pode vir feroz, pode vir tudo. Deus vai estar nos guardando. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Ou seja, quando a gente invoca o nome de Deus, Deus ele nos escuta. Você pode ser a pior pessoa, você pode se enxergar nessa terra como a pior pessoa do mundo. Mas se aí onde você está, você clamar a Deus, meu amigo e minha amiga, você duvida que ele vai te ouvir? Ele vai te ouvir. Com toda a certeza, com toda a minha fé que eu tenho, pode ser tamanho de uma mostarda ou menor ainda, eu creio que ele vai te ouvir. Por quê? Deus ele me ouviu quando eu estava perdido. Que muitos já devem conhecer minha história, mas quando eu estava perdido, ele me escutou quando eu clamei a ele me tirou do lamaçal de pecados e me purificou e derramou pela misericórdia dele o Espírito dele sobre a minha vida. E eu hoje estou ganhando almas para ele, por meio do YouTube, da internet, pelo Discord, pelas redes sociais, por tudo. Então ele me ouve, como ele me ouviu, ele te ouve. Tá na palavra, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. É Deus falando, por exemplo, ó, ele me invocará e eu vou responder ele. Você vai invocar Deus e Deus vai te responder. Creia, meu amigo e minha amiga, creia. Deus ele está aí para te ouvir. Ele está aí para fazer isso na tua vida. Farta-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você verá a salvação de Deus. Basta você crer e clamar por ele aí onde você está. Use sua fé, meu amigo e minha amiga. Deus está aí para te ouvir. Para te ouvir. Basta você crer no nome do Senhor Jesus. Tá ligado? Se você crer, sua vida vai mudar ainda hoje. Uma boa tarde para todos. E até a próxima meditação. Até o próximo vídeo. E tchau. Até o próximo. Clame a Deus que Ele vai te ouvir.